No vídeo passado, nós falamos das românticas teatrais e hoje vamos falar da mulher clássica. Como vocês podem ver, ela está no centro do quadro. Se você caiu aqui de paraquedas, eu introduzi o assunto do quibe em um vídeo de 3 minutos que eu estou deixando aqui no card. É muito importante que antes de chegar na clássica, vocês entendam completamente as diferenças entre as românticas e as dramáticas, porque esses são os quibes dos extremos. A romântica vai ser uma mulher mais apequenada, com um esqueleto um pouquinho largo e uma boa cobertura de carne. Toda essa cobertura sobre esse esqueleto pequeno e delicado cria acabamentos arredondados, notados principalmente nos ombros e nos quadris. A sua cintura tem definição, embora seja larguinha, então seu corpo forma curvas, em conjunto com o quadril, que é bem arredondado, e os seios, que são mais fartos. E a dramática é o seu oposto, uma mulher com expressões ósseas, corpo longo, esqueleto estreito e ossos finos. Suas carnes são poucas e tensas, sua cintura normalmente é reta e alongada, e os seus seios normalmente são sequinhos. E a mulher clássica vem a ser o meio termo desses opostos, um ombro que nem é tão estreito, nem tão largo, nem tão reto, nem tão arredondado, com um corpo que nem é tão reto, nem tão curvilíneo, e dimensões que nem são tão longas, nem tão curtas. Também, suas carnes nem são tão secas, nem tão fartas. Ela está em equilíbrio na escala Yin e Yang, porque ela vai ter tudo no ponto médio, moderado. Olhando no mapa do sistema, podemos ver que justamente porque ela está em equilíbrio, o seu contraste é nulo. Então, fugir daquilo que te harmoniza se torna muito perceptível, muito fácil de notar. E a mulher clássica é uma mulher em total equilíbrio das partes, como já mencionado, com uma estatura mediana. Seus ossos têm um diâmetro equilibrado, nem são tão finos, nem tão grossos. Os braços e as pernas têm um tamanho proporcional ao tronco, assim como as mãos e os pés. Porque ela está em equilíbrio, a sua silhueta não tolera contrastes, e por isso se torna muito fácil de compor seu visual, já que ela precisa de muito pouco para ser feliz. Peças básicas normalmente lhe cumprimentam. Para a clássica, menos é mais, e por isso que o seu estereótipo é estar sempre elegante, mulher polida. Para escolher seus tecidos, é só usar algo de peso médio. Se for usar textura, use pouca, e texturas planas, nada muito enfeitado e pendurado, com estampas básicas também, como listras, polka dots, xadrez ou estampas suaves, de baixo contraste. E as suas roupas é melhor que elas sejam simétricas, sob medida, conjuntos de alfaiataria. E eu quero que vocês prestem bem atenção na simetria da clássica. Não dá para decidir se ela é mais yin ou mais yang, justamente porque ela está no meio termo. Os ombros não são extremamente largos, não se destacam da sua silhueta. Também não são extremamente ósseos, nem extremamente arredondados. Os seios são bem sustentados e dá essa impressão de que eles crescem para frente, e a cintura é levemente definida. Lado a lado com uma natural, a gente nota algumas similaridades. Elas podem ter uma linha vertical na mesma altura, mediana. O diâmetro dos ossos também vai ser similar. Ainda assim, os ossos da natural ainda são um pouco mais grossos. Mas eu espero que vocês notem como a carne da natural é um pouco mais cheia. Os ombros são mais proeminentes e os seios são mais distantes um do outro. A clássica é uma mulher realmente simétrica. E mesmo assim, existem muitas naturais que no início da jornada do quibe se confundem por clássicas, principalmente as clássicas dramáticas. Mas mesmo essa que está tão próxima da natural, perto dela vai ter uma carne menos musculosa, um esqueleto mais contido, mais estreito que a natural. A natural sempre vai parecer ser mais forte e levemente robusta, perto de qualquer clássica. O rosto da clássica, notem que a maçã parece que vai desenvolver, mas não chega a criar uma expressão muito alta e óssea. E a mandíbula normalmente vai ter essa largura proporcional à maçã do rosto, mas também não ganha tanto protagonismo. A carne não é extremamente farta, por isso não vai ter uma bochecha redonda, também não é pouca e tensa, então ela sinaliza uma marcação ali no meio, na área da cirurgia de bichectomia, mas não chega a ser uma fenda dramática. E os lábios normalmente são moderados, nem finos nem largos, nem cheios nem retos. Seus olhos e nariz também tendem a ser medianos e proporcionais ao rosto, mas é óbvio que para todos esses aspectos há exceções. Mas no geral ela vai ter um rosto bem proporcional e equilibrado, simétrico e não vai ter expressão infantil nem exótica. E como eu estou usando a Rachel McAdams como exemplo de clássica,
Eu sei que vai ter gente comentando que ela já foi classificada como romântica teatral. Então, deixa eu mostrar para vocês ela lado a lado com uma romântica e uma romântica teatral, respectivamente. A Amanda de blusa preta é uma romântica. A gente vê a carne mais farta e um pouquinho flácida. O corpo também apequenado, com acabamentos arredondados. A Lacey, com vestido vermelho, é uma romântica teatral. Usei até a imagem dela como exemplo no vídeo anterior. E também ela é pequena, mais estreita que a Amanda, com ossos mais finos, por isso que os seus volumes e curvas são mais perceptíveis. A Rachel, de blusa rosa, parece ter um corpo mais firme, mais estruturado, uma altura mediana, com braços e pernas proporcionais ao comprimento do tronco e seios mais estruturados, lembram? Mais firmes, eles crescem para frente. Eu vou me aproveitar que a Lindsay se posiciona distante das três para não comentar muito sobre ela porque não chegou a sua hora. Mas adianto que ela é uma natural suave, só percebam como seus ombros conseguem ser um pouco mais largos em relação ao corpo e na Rachel isso não acontece. Os ombros são mais estreitos, um pouco mais contidos, e eu vou sempre bater nessa tecla porque é uma das maneiras mais fáceis de diferenciar esses dois quibes. E como eu já mencionei, porque ela tem esse contraste nível 0, é muito fácil de compor seu visual através do uso de básicos. Essa vibe mais atemporal, tradicional, modesta, de visual simples e sob medida. Sem estampas muito elaboradas, nem formas muito exóticas e atípicas, nem tecidos muito leves, nem muito grossos, nada de roupas super folgadas e longas, nem muito pequenas e apertadas. Sob medida é a palavra para copiar sua simetria e proporção. Camisa formal, de botões com tecido estruturado, é um must-have para a clássica. Uma romântica no lugar da Elizabeth Banks na primeira foto estaria deslocada porque essa camisa iria esconder as suas curvas e criar a falsa impressão de estar acima do peso. Trocar essas saias por um jeans também é possível, mas escolha formatos que parecem ser sob medida. Agora, vamos tentar fugir um pouco do estilo básico e sondar as possibilidades, como montar um estilo mais romântico, por exemplo. E eu não consegui não falar desse look da Rachel no vestido branco, porque ele é um dos meus favoritos, mas como vocês podem ver, o estilo só está mais ou menos correto. E por quê? Porque o batom dela está roubando completamente a cena. Então, vamos nos fazer um favor e deixar o exemplo 100% correto? Maravilha! Agora sim! E isso já foi a primeira dica, né? A clássica não lida muito bem com contrastes, então tudo tem que estar muito harmônico. Se você não sabe qual é a sua paleta de cores pessoal e você é uma mulher clássica, eu te peço para considerar descobrir. Inclusive eu vou falar de colorismo breve, me aguardem. E vermelho intenso claramente não faz parte da paleta de cores da Rachel McAdams, nem da paleta de cores desse look. Nos dois vestidos existe renda, então o que é que faz um está ok e o outro não? É muito simples. No primeiro vestido nós temos um formato sob medida. O tecido tem informação de textura, mas a textura continua em plano, não tem projeções, não tem nada pendurado. Também não tem contraste de cores. E notem como é fácil de ver as divisões das partes do primeiro vestido, né? Tem busto, cintura, quadril, comprimento e cauda. Isso é uma prova de como ele se alimenta bem do quesito simetria, que é primordial para as clássicas. No segundo look, as cores já não lidam muito bem com ela. O vestido tem muita informação de textura, com renda, laços, babados pendurados, muitas camadas de detalhes. A ênfase nos seios é exagerada para uma clássica e o caimento é sem forma. Também tem o cabelo, mas eu não vou me ater a esse detalhe agora, vamos deixar para o vídeo só sobre cabelos que também já está nos planos, então se inscreve para não perder e deixa o like. Então, para montar um estilo romântico, a clássica precisa se ater à quantidade de informação que o look apresenta. Se for usar estampas, procure estampas de baixo contraste, como na última foto, ou estampas de poucos detalhes, como listras, xadrez e polka dots, como na primeira foto. E se você for usar textura, use texturas planas, nada pendurado, como na foto do meio. Nada de muitos babados pendurados, muitos laços ou similares. Procure modelos estruturados, sob medida, que a simetria seja evidente e que você consiga separar as partes visualmente. E use cores com sabedoria. Na primeira foto existem muitos detalhes, como rufos nas mangas,
laço no decote e tem esse franzido no meio, mas porque a forma geral é bem estruturada e sob medida e tudo é usado com parcimônia, a estampa também é modesta e cada elemento ocupa uma parte visivelmente separada, tudo acaba bem. É questão de manter uma linguagem simples e um visual organizado e simétrico. Montar um look dramático, por outro lado, é muito mais fácil, não porque a clássica é mais yang, porque ela não é, ela está em equilíbrio, mas a complexidade da dramática tem linhas mais limpas, e a clássica precisa disso, de clareza de forma, visual limpo, peças simétricas e poucos elementos. E claro, tudo sob medida. Não vai exagerar no drama, nem nos tamanhos alongados. Acessórios dramáticos, por exemplo, numa clássica, não caem nada bem. Agora vamos ver o que não fazer. Primeiro, como eu já disse, não exagere no drama, nem no romance, vamos por assim dizer. Muito drama é brutal demais para você, e muito romance é delicado demais para você. Então você vai parecer separada do look em ambas as situações. Segundo, roupas folgadas e longas não são para você também. Isso é coisa de mulher natural flamboyant. Terceiro, cuida bem das cores, das estampas e das texturas que você vai usar. Lembre-se que você tem tolerância zero a contrastes, e esses aspectos podem atrapalhar o seu protagonismo no look. E é isso, gente! Não esquece de deixar o like e se inscrever se você ainda não é inscrita. Eu queria dizer que é muito difícil de achar famosas que são clássicas. Aliás, é muito difícil de achar clássicas puras de maneira geral, porque esse quibe é muito simétrico. Imagine as probabilidades de alguém nascer com tanto equilíbrio de partes como esse quibe tem. São chances muito baixas. Então a gente vai ver mais das suas variações, que são a clássica dramática e a clássica suave. Agora, fiquem com exemplos de inspiração para a clássica e no próximo vídeo nós falamos da clássica dramática. Beijo!